Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma aula sobre a lei de Hess. Nessa aula, nós continuaremos a ver conceitos sobre termoquímica, que foi aquele conceito que nós vimos na quinzena passada. Então, nessa aula, nós iremos aprender como calcular a entalpia de alguma reação a partir da combinação de várias entalpias. Vamos lá? Então, falando um pouco sobre Hess, em 1838, Hess ele começou a estudar as reações, do ponto de vista da termoquímica, e o que ele verificou é que o calor de neutralização, ou seja, o calor de uma reação entre um ácido e uma base, quando eles estão em uma solução aquosa, ele era o mesmo quando você adicionava o ácido e depois a base, e se você fizesse ao contrário, ou seja, adicionasse a base e depois o ácido, o calor dessa reação, ou seja, o calor de neutralização, ele era o mesmo. Então, ele concluiu que a soma dos calores obtidos em várias concentrações do ácido ou da base, ele era constante, tendo um erro de 1%. Aí, então, ele enunciou o que ficou conhecida como a lei de Hess, onde ele falava o quê? Que a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto ela é constante, independentemente se o composto for formado de uma forma direta ou se ele for formado indiretamente em uma série de etapas. Então, o que Hess quis dizer com isso? Então, vamos considerar aqui a transformação do grafite em CO2. Então, eu posso realizar isso de uma forma direta, que é esse primeiro caminho, ou de uma forma indireta, onde eu tenho uma outra reação aqui no meio do caminho, que seria aqui o segundo caminho. Então, se a gente ver aqui, se a gente pesquisar, esses valores, nós vamos ter que, se eu faço a reação do grafite com oxigênio, levando à formação do CO2, ou seja, o estado inicial e o estado final, eu tenho que a variação de entalpia dessa reação é igual a menos 393 kJ. Lembrando que essa reação aqui, ela é uma reação endotérmica ou exotérmica. Pense um pouquinho com base no que a gente aprendeu lá na aula de termoquímica. Essa reação, pessoal, ela é uma reação exotérmica. Por quê? Toda reação que tem um ΔH, ou seja, uma variação de entalpia menor do que zero, é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que acontece liberando calor. Então, aqui, se eu faço a transformação do carbono grafite em CO2 por esse caminho direto, eu tenho uma variação de entalpia igual a menos 393,3 kJ. Agora, se eu faço essa conversão do carbono grafite em CO2 pelo segundo caminho, ou seja, eu reajo o carbono grafite mais o oxigênio, então eu vou formar o CO2 e mais uma molécula, meia molécula de gás oxigênio, e aí sim eu tenho a formação do gás CO2. Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa primeira reação aqui, ela tem uma variação de entalpia igual a menos 110,3 kJ, e depois a segunda reação, que seria a reação desse monóxido de carbono formado na primeira etapa mais o oxigênio, levando à formação do CO2, essa reação ela tem uma variação de entalpia de menos 283 kJ. Ou seja, se eu somo essas duas variações de entalpia, a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2, eu chego aqui no valor de menos 393,3 kJ, que era o quê? O mesmo valor lá do primeiro caminho. Então, isso que Hess quis dizer com a sua lei, que uma reação, se ela acontece, a formação de um determinado composto, se ela acontece, seja de uma forma direta, como por exemplo, o que acontece aqui no primeiro caminho, ou se ela acontece de forma indireta, através da realização de mais de uma reação, aqui no caso nós tivemos duas reações, a variação de entalpia dessa reação, a variação de entalpia da reação final, ou seja, a variação de entalpia para a formação desse composto, ela terá o mesmo valor, independente do caminho que eu adotar. Se for um caminho mais direto ou se for um caminho indireto, ou seja, que acontece através de várias reações. Então, Hess propõe que a gente calcule a variação de entalpia de uma determinada reação a partir da combinação de várias entalpias.
E aqui, então, eu vou falar para vocês sobre algumas entalpias que geralmente a gente faz a combinação para calcular através da lei de Hess. Nós temos a entalpia de formação, que é, por exemplo, aquela entalpia que a gente teve lá no primeiro caminho, que eu mostrei para vocês anteriormente. A entalpia de formação, a variação de entalpia desse tipo de reação, ela tem esse símbolo. Então, a variação de entalpia e esse Fzinho, que relaciona a entalpia de formação. Esse tipo de entalpia, ele corresponde à variação de entalpia obtida na formação de uma substância composta a partir dos seus elementos na forma de substância simples, sendo que essas substâncias aqui, os reagentes, eles devem se encontrar na sua forma mais estável. Ou seja, então a entalpia de formação é a variação de entalpia na formação de uma substância composta a partir de substância simples. Acredito que vocês viram esse conceito de substância simples e substância composta lá no primeiro ano, mas só para relembrar, uma substância simples é aquela substância que é formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, aqui o carbono grafite, eu só tenho o átomo de carbono. Então, eu tenho apenas um elemento químico, então é uma substância simples. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio, ou seja, o gás oxigênio é formado por átomos do mesmo elemento. Então, é uma substância simples. Já o CO2 é uma substância composta. Por quê? Ela é formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho uma substância formada por elementos químicos diferentes. Então, é uma substância composta. Então, por isso que ele fala que o ΔH, a variação de entalpia de formação, corresponde à variação de entalpia para a formação de uma substância composta a partir de substâncias simples, na sua forma mais estável. Outra forma de entalpia que a gente também pode utilizar para calcular a lei de Hess é a entalpia de combustão. Como o próprio nome diz, a entalpia de combustão é a energia que é liberada em uma reação de combustão quando os produtos dessa combustão são água e CO2. Então, por exemplo, aqui eu tenho a entalpia de combustão do C2H4, né? Então, eu tenho aqui esse composto reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Então, esse valor de ΔH aqui, nós chamamos de entalpia de combustão, porque é a entalpia de uma reação de combustão. Aqui eu coloquei uma tabela com a entalpia padrão de combustão de vários elementos. Então, o que a gente observa? Ó, a entalpia de combustão do metano é menos 889,5. A entalpia de combustão do propano é menos 2.218 kJ por mol. A entalpia de combustão do metanol é menos 723,1 kJ por mol. E assim sucessivamente. O que a gente observa é que toda reação de combustão ela é exotérmica, ou seja, obrigatoriamente a variação de entalpia de combustão, ou seja, a variação de entalpia de reações de combustão, o ΔH é menor do que zero, porque se tratam de reações exotérmicas, ou seja, reações que liberam calor, tá? E agora, então, nós vamos começar a ver, então, como trabalhar com essas equações termoquímicas utilizando a lei de Hess, né? Que ele falou que, independente se a formação de um composto se dá por um caminho direto ou indireto, a variação de entalpia será a mesma. Então, como que a gente trabalha? Então, a primeira, né, consequência da lei de Hess é que as equações termoquímicas elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. O que isso quer dizer? Vamos considerar aqui duas reações, certo? Cada uma com um ΔH diferente. Então, eu somo essas duas reações como se fossem equações matemáticas. Então, por exemplo, eu tenho o CO, o monóxido de carbono, aqui do lado dos produtos, e eu tenho o CO aqui dos lados dos reagentes. Então, eles se anulam. Então, sempre quando eu tenho um composto do lado do reagente e do lado do produto, eles se anulam, né? Então, quer dizer, se eu tenho uma molécula aqui no reagente e uma aqui no produto, no final elas se anulam, certo? Então, eu estou fazendo a soma, né? Aí, como que ficaria, então, essa reação? Carbono, grafite, mais... Então, aqui, ó, no lado dos reagentes, eu estou somando
meio molécula de O2 mais meio molécula de O2. Então, tem uma molécula de O2. E nos produtos, eu fiquei com apenas 1 mol de CO2. E aí, eu somo os ΔH. Então, menos 110,3 mais menos 283. Então, eu tenho que o ΔH fica menos 393,3. Então, gente, eu somo as equações como se fossem equações matemáticas. E cuidado, sempre na hora de somar as variações de entalpia, não se esqueçam do sinal, não se esqueçam das regras de sinais, senão a variação de entalpia vai dar errada. A segunda consequência da lei de Hess é que ele fala o seguinte: quando a gente inverte uma equação termoquímica, se deve trocar o sinal do ΔH, ou seja, o sinal da variação de entalpia. Então, vamos supor, eu tenho essa reação aqui, onde eu tenho o carbono reagindo com o oxigênio, formando o CO2. Então, vamos supor que eu quero inverter essa reação. Então, o CO2 que estava aqui nos produtos, ele fica do lado dos reagentes, e o carbono e o oxigênio que estava do lado dos reagentes vem para o lado dos produtos. Eu inverti a minha reação. O que acontece com o ΔH? Eu inverto o sinal. Então, se ele estava aqui com o sinal negativo, ele passa a ficar com o sinal positivo. Então, quando eu inverto uma equação, eu inverto produtos e reagentes, mas eu não posso me esquecer de inverter o sinal da reação, do ΔH, da variação de entalpia da reação. A terceira consequência que Hess fala é que quando você multiplica ou divide uma equação termoquímica por um número que seja diferente de zero, o valor da variação de entalpia também deve ser multiplicado dividido por esse número. Então, por exemplo, eu tenho aqui a reação de carbono e oxigênio gerando CO2, que é um ΔH de menos 393,3. Quando, por exemplo, eu multiplico essa equação termoquímica por 2, eu multiplico tudo por 2. Então, aqui, se eu tinha 1 mol de carbono, agora eu tenho 2 mols de carbono. Se eu tinha 1 mol de oxigênio, agora eu tenho 2 mols de oxigênio. Se eu tinha 1 mol de dióxido de carbono, agora eu tenho 2 mols de dióxido de carbono. E eu também multiplico a variação de entalpia. Então, se a entalpia era 393,3, eu multiplico por 2, então eu passo a ter uma entalpia de menos 786,6. Então, gente, quais são as implicações da lei de Hess? A primeira é que nós somamos as equações termoquímicas como se fossem expressões matemáticas. A segunda é que se eu inverto uma equação, eu tenho que inverter o sinal da variação de entalpia. E a terceira é que se eu multiplico ou divido a equação por um número, eu também tenho que multiplicar e dividir a variação de entalpia por esse mesmo número, certo? Então, vamos começar a utilizar a lei de Hess para fazer os cálculos de variação de entalpia de algumas reações. Então, aqui eu tenho um exemplo. Durante a produção industrial do ácido sulfúrico, são necessárias as seguintes etapas intermediárias. Então, primeiro eu tenho a combustão do enxofre, depois a oxidação do dióxido de enxofre. Então, aqui ele deu os valores de ΔH para cada uma das reações. Aí eu peço para vocês calcularem a entalpia padrão de formação do trióxido de enxofre de acordo com essa reação. Então, como que a gente trabalha com a lei de Hess, pessoal? Então, eu sempre coloco qual é a reação que é o meu objetivo, qual é a reação que eu quero chegar. Então, ele pediu para calcular a entalpia, a variação de entalpia da formação do trióxido de enxofre, a partir dessa reação. Então, a reação que eu quero, a minha reação-alvo, é essa reação. Aí, depois, eu coloco quais são as reações que eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que chegar nessa reação-alvo a partir dessas duas outras reações. E é aí, pessoal, que a gente começa a fazer as combinações. Então, vamos lá. Então, primeiro, aqui na minha reação-alvo, vamos dizer assim, eu tenho o trióxido de enxofre do lado dos produtos. Então, eu vou ver qual reação que tem o trióxido de enxofre. Então, vou ver dessas duas, o trióxido de enxofre está aqui nessa primeira reação. Então, aqui ela está nos produtos e nessa reação ela está nos produtos. Então, e eu tenho aqui também, 2 mols de trióxido de enxofre e aqui também eu tenho 2 mols de trióxido de enxofre. Então, eu não vou precisar fazer nada com essa reação. O que vai acontecer? Eu vou manter essa reação. Eu vou pegar e vou copiar essa reação exatamente do jeito que ela está aqui, certo? Aí, depois, o segundo passo, vamos trabalhar com dióxido de enxofre.
Eu tenho que aqui, que o dióxido de enxofre ele está aqui na segunda reação. E qual que é a relação que eu tenho? Aqui na minha reação-alvo, o dióxido de enxofre ele está como reagente e aqui na minha reação ele está como produto. Então, eu já sei que eu tenho que inverter essa reação. E outra observação é que aqui eu tenho 2 mols de dióxido de enxofre na minha reação-alvo e aqui eu tenho apenas 1. Então, eu também tenho que multiplicar por 2. Então, essa segunda reação eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter essa reação e multiplicar por 2. Então, tá vendo? Eu inverti. Então, o SO2 que estava aqui nos produtos, ele vem para os reagentes. E o enxofre e o oxigênio que estava no reagente vem para os produtos. E eu multiplico por 2. Então, eu multiplico tanto aqui, né, os coeficientes. Então, eu passo a ter 2 SO2, 2 enxofres e 2 oxigênio. E também multiplico a variação de entalpia. Lembrando que aqui, nesse caso, eu tenho que inverter o sinal da variação, porque eu inverti a reação. E multiplico por 2, porque eu multipliquei toda a minha equação por 2. Então, minha variação de entalpia fica mais 593,66 kJ, certo? Aí, o que eu faço, gente? Depois que eu combinei as equações, né, para chegar na minha equação-alvo, eu somo essas equações. Aí, vocês devem estar perguntando, professora, mas por que você escolheu o SO3 e o SO2 e não o oxigênio? Gente, se vocês perceberem, o oxigênio ele está presente nas duas equações termoquímicas que eu tenho que trabalhar. Então, eu sempre vou evitar trabalhar com esses elementos que aparecem em todas as equações. Então, por exemplo, o SO3 ele aparecia apenas em uma equação, então eu trabalho com ele. O SO2 aparecia apenas em uma equação, então eu escolho trabalhar com esses elementos, até para ficar mais fácil fazer a combinação das equações termoquímicas. Então, conforme eu disse, depois de tudo isso, a gente vai somar as equações termoquímicas. Então, vamos lá. Então, se eu tenho 2 enxofre nos reagentes e 2 enxofre nos produtos, eles se cancelam. Se eu tenho 3 oxigênios nos reagentes e 1 nos produtos, então como que eu fico? Então, vamos lá. Tenho 2 SO2, aí se eu tenho 3 aqui, moléculas de oxigênio aqui, e 2 aqui nos produtos, então como que eu fico? Eu estou com uma molécula de oxigênio nos reagentes, tá, pessoal? Então, se eu fizer 3 menos 1, eu fico com uma molécula de oxigênio aqui nos reagentes. E por que nos reagentes? Porque aqui é onde eu tinha mais, certo? E fico com 2 moléculas de SO3. Faço a soma das variações de entalpia, sempre colocando o sinal. E eu chego, então, que essa variação de entalpia foi de menos 197,78 kJ. Certo? Gente, outro exemplo. Então, isso é a lei de Hess. A lei de Hess, então, o que ela é? Você tem uma reação-alvo, uma reação que você tem que chegar, e você tem outras reações que você tem que combinar essas reações de modo a chegar naquela reação-alvo. É isso a lei de Hess. Então, vocês vão ver que todos os exemplos que eu fizer em exercício vai ser o mesmo passo a passo. Então, por isso que é importante vocês praticarem, que vocês vão aprender praticando. Então, aqui um exemplo. Eu dou essas duas reações termoquímicas e quero que vocês calculem a variação de entalpia dessa transformação. Então, qual que é a minha equação-alvo? É essa daqui, o carbono grafite para carbono diamante. Quais são as equações termoquímicas que eu tenho que combinar para chegar nessa reação-alvo? São essas duas reações aqui. Vamos lá? Então, a equação desejada, a equação-alvo, é essa daqui que eu quero saber a variação de entalpia. Então, para eu chegar nessa equação desejada, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o carbono grafite. Ele está aqui nos meus reagentes. Qual das duas equações que eu tenho carbono grafite? Ele está aparecendo aqui na primeira equação termoquímica. Então, vamos lá. Aqui na equação-alvo, ele está do lado dos reagentes e aqui na equação ele também está do lado dos reagentes. Então, eu não preciso inverter. Aqui eu tenho 1 mol de carbono e aqui eu também tenho 1 mol, então eu não preciso multiplicar. Então, essa equação eu vou manter do jeito que ela está. Nem vou inverter e nem vou multiplicar ou dividir por número nenhum.
Então, eu simplesmente pego e copio a equação exatamente do jeito que ela está aqui. Já vamos ver o carbono diamante. Na minha equação-alvo, ele está do lado dos produtos. Só que aqui nessa minha equação, ele está do lado dos reagentes. Então, eu já vejo que eu tenho que inverter essa reação. E aqui eu tenho um mol e aqui eu também tenho um mol. Então, eu não preciso multiplicar. Então, nesse caso, a segunda reação, eu vou inverter. Ou seja, o que era produto passa a ser reagente, o que era reagente passa a ser produto. Não esquecendo também de inverter o sinal da variação de entalpia. Se aqui ele estava negativo, aqui ele vai ficar positivo. Então, depois que eu analisei o que eu tenho que fazer para combinar, eu vou então somar as equações. Então, o que eu tenho aqui? Que eu tenho um mol de CO2 do lado dos reagentes e um mol do lado dos produtos. Então, eu cancelo. Tenho um mol de oxigênio do reagente e um mol dos produtos. Eles se cancelam. Então, como que eu cheguei? Cheguei à equação grafite e diamante, que é a equação que eu queria. E aí, falta o quê? Eu somar as variações de entropia. Então, fica menos 393,3 mais 395,2. Então, a minha variação de entalpia fica de mais 1,9 kJ. Então, de novo, gente, o que é a lei de Hess? É a combinação de diferentes equações termoquímicas para chegar em uma equação desejada. Mais exemplos de exercícios. Vamos lá. Então, aqui eu dei 3 reações termoquímicas e eu falo para vocês calcularem a entalpia dessa reação e classificar em endo ou exotérmica. Então, qual que é a minha reação-alvo? É essa daqui. Carbono grafite mais 2 mols de hidrogênio gerando metano. E quais são as equações que eu tenho para trabalhar? São essas 3 aqui. Então, vou ter que mexer nessas equações, manipular essas equações de modo que eu chegue nessa minha equação-alvo. Então, vamos lá. Então, primeiro eu tenho o carbono grafite. Qual é a equação que eu tenho o carbono grafite? Ela está aqui na primeira equação. Na minha equação-alvo, o carbono grafite está do lado dos reagentes. Aqui nessa reação, também está do lado dos reagentes. Então, não preciso inverter. Aqui eu tenho um mol, aqui também eu tenho um mol. Então, essa primeira reação eu vou manter. Não vou nem inverter e nem multiplicar e nem dividir. Então, eu pego e copio aqui de novo essa reação. Depois, eu vou analisar o hidrogênio. Aonde que eu tenho o hidrogênio? Eu tenho aqui na segunda reação. Então, vamos lá. Na minha equação-alvo, ele está do lado dos reagentes e aqui ele também está do lado dos reagentes. Perfeito. Não precisa inverter. Só que na minha reação-alvo, eu tenho 2 mols de hidrogênio, só que aqui eu tenho 1. Então, o que eu tenho que fazer com essa equação? Eu tenho que multiplicar por 2. Lembrando que quando eu multiplico tudo por 2. Então, como que fica? 2H2 mais, aqui eu tinha meio mol de oxigênio vezes 2, então posso ter 1, gerando 2 mol de água. E também não esqueço de multiplicar a variação de entalpia. Então, eu multipliquei menos 68,3 por 2, aí assim eu obtive menos 136,6 kcal, certo? Agora, vamos analisar o metano. O metano, na equação-alvo, ele está do lado dos produtos. Aqui na terceira reação, ele está do lado dos reagentes. Então, eu já sei que eu tenho que inverter essa reação. Aqui eu tenho um mol, aqui eu tenho um mol. Então, não preciso multiplicar por nada. Então, essa terceira reação eu tenho que inverter. Então, eu inverto o produto com os reagentes. Então, CO2 e água que estava nos produtos vem para o lado dos reagentes. E o metano e o oxigênio que estava do lado dos reagentes vem para o lado dos produtos. E o que acontece com a variação de entalpia? Eu inverto o sinal. Se aqui ela estava negativa, aqui ela ficará positiva. Então, já combinei todos os elementos que eu preciso. O que eu vou fazer? Eu vou somar as minhas equações termoquímicas. Tenho o CO2 aqui dos produtos e aqui nos reagentes se cancelam. Tenho 2 mols de água aqui nos produtos e 2 mols nos reagentes, eles se cancelam. Tenho 2 mols de oxigênio no reagente e 2 mols nos produtos, se cancelam. Então, como que eu fico? Aí eu chego lá na equação que eu queria. Carbono grafite mais 2 hidrogênios formando metano. E somo as variações de entalpia. Menos 94,1
mais menos 136,6 mais 212,8. Fazendo os cálculos, não esqueça de fazer a regrinha de sinal aqui, né? Porque mais com menos é menos. Eu vou ter que a variação de entalpia vai ser de menos 17,9 quilocalorias. E eu também pedi para vocês classificarem a reação em endo ou exotérmica. Então, aqui, se eu tenho um ΔH menor do que zero, eu tenho uma reação exotérmica, que é aquela reação que acontece liberando calor, certo? Aí, aqui eu tenho outro exemplo de exercício, que é onde a gente começa a complicar um pouquinho, onde começa a envolver a lei de Hess e cálculos estequiométricos. Então, aqui eu tenho uma reação onde eu tenho a glicose reagindo com o oxigênio, né? Formando CO2 e hidrogênio. Isso aqui é uma reação que tem uma entalpia de combustão, certo? Então, ele fala assim, considerando as entalpias de reação abaixo, qual a energia liberada na reação do metabolismo de 1 grama de glicose? Então, peraí. Ele, aqui nesse exercício, ele quer saber a entalpia que eu tenho, que eu preciso, né? Qual a energia que é liberada quando eu metabolizo 1 grama de glicose? Então, aqui eu tenho que resolver o exercício em 2 etapas. Primeiro, eu tenho que utilizar o cálculo de Hess para achar a variação de entalpia dessa reação. E depois, com o valor da variação de entalpia, eu faço a relação, né, o cálculo estequiométrico, para verificar qual a energia que foi liberada quando eu faço a metabolização de 1 grama de glicose. Então, vamos lá. Então, de novo, a minha reação-alvo é essa que está aqui em negrito. E as reações que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que combinar, são essas 3. Então, vamos lá. Então, eu começo aqui com a glicose, C6H2O6. Aonde que eu tenho a glicose? Eu tenho aqui na primeira equação. Na minha reação-alvo, eu tenho 1 mol de glicose que está do lado dos reagentes. E na minha reação aqui que eu tenho que trabalhar, eu tenho 1 mol de glicose que está no lado dos produtos. Então, o que eu preciso fazer com essa reação? Eu preciso inverter essa reação, certo? Lembrando que quando eu inverto, o que era produto aqui passa a ser reagente aqui, o que era reagente passa a ser produto, e eu principalmente inverto o sinal da variação de entalpia. Se era negativo, ele passa a ser positivo. Depois, então, vamos analisar o quê? A água, tá? Eu vou analisar o oxigênio? Gente, não, porque o oxigênio está presente nas 3 reações. Então, eu vou sempre procurar trabalhar com os elementos que estão presentes de preferência em uma única reação. Então, a água ela aparece só aqui na segunda reação. Então, vamos lá. Na reação-alvo, eu tenho 6 mols de água do lado dos produtos. E aqui nessa reação, eu tenho 1 mol de água do lado dos produtos. Então, as duas estão do lado dos produtos, então eu não preciso inverter a reação. Só que aqui eu tenho 6 mols e aqui eu tenho 1. Então, o que eu preciso fazer com essa reação 2? Eu preciso multiplicar por 6. Então, eu multiplico toda a minha equação termoquímica por 6. Então, meio vezes 6 vai dar 3 mols de oxigênio. 1 vezes 6 vai dar 6 mols de hidrogênio. 1 vezes 6 vai dar 6 mols de água. E também não esqueço de multiplicar a variação de entalpia. Então, menos 286,6 vai dar menos 1.716 kJ por mol. Agora, eu vou avaliar o CO2. Então, o CO2 ele está aqui na terceira reação. Então, na reação-alvo, ele está do lado dos produtos e aqui ele está do lado dos reagentes. Então, eu já sei que eu vou ter que inverter a reação. Aqui eu tenho 6 mol e aqui eu tenho 1. Então, eu vou ter que multiplicar por 6. Então, essa terceira reação eu tenho que inverter e multiplicar por 6. Então, como que ela fica? Fico com, então eu inverti, então o que era produto vira reagente e multipliquei por 6. Então ficou 6 carbono mais 6 oxigênio, gerando 6 CO2, porque o que era reagente virou produto. E o que eu faço com o ΔH? Eu inverto o sinal, então ele era positivo, ficou negativo, e multiplico por 6. Então, 394,6 vai ser igual a 2.364 kJ por mol, né? Menos 2.364 kJ por mol. Terminei de trabalhar com as equações, terminei de combinar. O que eu faço? Eu somo, certo?
Então, aqui, ó, eu eliminei 6 carbonos aqui, 6 aqui eu cancelo. 3 oxigênios aqui, né? Eu cancelo com esses 3 oxigênios. 6 hidrogênios eu cancelo com esses 6 hidrogênios. E aí, então, eu tenho a minha equação termoquímica, que era a equação alvo que eu queria. Somo as minhas variações de entalpia. Então, eu vou ter 1.263 mais menos 1.716 mais menos 2.364. Então, fazendo os cálculos, eu vou ter que a minha variação de entalpia é menos 2.817 kJ por mol. Então, aqui eu fiz a parte da lei de Hess. Aí eu pergunto para vocês, o exercício terminou? Não, o exercício não terminou, porque lembra? O exercício ele queria a quantidade de energia liberada na reação de 1 grama de glicose quando ela é metabolizada. Então, o que nós fizemos foi o quê? A parte da lei de Hess. Então, depois que a gente fez toda a parte da lei de Hess, a gente chegou que a variação de entalpia dessa reação, que era a minha reação-alvo, é de menos 2.817 kJ por mol em relação à glicose. Então, vamos lá. Então, o que eu tiro dessa informação? Eu tenho o quê? 1 mol de glicose tem 180 gramas, tá vendo? Aqui eu coloquei a massa molar da glicose. Lembrando que a massa molar é a massa de 1 mol daquela substância. Então, 1 mol de glicose tem 180 gramas. E eu tenho aqui, o que a variação de entalpia me fala? Que para metabolizar 1 mol de glicose, eu libero 2.817 kJ. Então, ou seja, em 1 mol de glicose, ou seja, 180 gramas de glicose, eu libero, né, 2.817 kJ. Quando eu, então, tiver 1 grama de glicose, quanto que eu vou liberar de energia? Então, eu montei uma regrinha de 3, faço a multiplicação em cruz. Então, vou ter 180x igual a 2.817. X será igual a 2.817 dividido por 180. Então, eu vou chegar na resposta que a energia liberada pela reação do metabolismo de 1 grama de glicose é igual a 15,65 kJ. Então, conforme eu disse, esse exercício ele era um pouquinho mais complexo, porque primeiro a gente tinha que utilizar a lei de Hess para achar a variação de entalpia, para aí sim depois calcular a energia liberada no metabolismo de 1 grama de glicose, certo? E aqui, pessoal, como vocês viram, conforme eu falei, a lei de Hess, todo o exercício que a gente fizer é o mesmo passo a passo, né? Você vê qual é a reação-alvo e trabalha com as outras equações termoquímicas para chegar naquela equação-alvo. Então, como que vocês vão aprender? Praticando, fazendo várias vezes. Se vocês não fizerem, vocês não vão aprender a lei de Hess. Não tem outro jeito. Então, eu deixei aqui para vocês esse exercício e esse segundo exercício. Então, eu deixei aqui para vocês 2 exercícios para vocês tentarem fazer sozinhos. Esse eu não dei a resposta e eu vou fazer a correção desses exercícios com vocês no horário da nossa aula na nossa equipe. Então, lembrem, assista a videoaula. Se tiver dúvida, volte, anotem as dúvidas. Tentem fazer os exemplos da aula sozinhos, anotem as dúvidas e tentem fazer os exercícios. No horário da nossa aula, eu estarei online lá na plataforma, na nossa equipe, na nossa reunião, e vocês não podem tirar as dúvidas de vocês comigo. Então, é fundamental, agora mais do que nunca, do que vocês façam os exercícios, que vocês pratiquem. Lei de Hess, se não praticar, vocês não vão aprender. Não tem jeito. Vocês viram que é meio que uma receitinha de bolo, só que vai variar de exercício para exercício. Então, por isso tem que fazer, tem que praticar, tá bom? Pessoal, não esqueçam também de fazer a tarefa, que será postada na nossa equipe do Teams. Se atentem ao prazo de entrega. Então, qualquer dúvida, estarei lá na nossa equipe, no horário da nossa aula, para tirar as dúvidas de vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.